Amém? Amém. Digam graças a Deus. Eu queria pedir a você agora que você fechasse a sua Bíblia, fechasse o seu caderninho, me emprestasse o seu coração pelos próximos 20 minutos. Deus tem algo de precioso para nos ensinar, para ministrar as nossas vidas. Então, abre o teu coração para receber tudo que Deus tem para você. Amém? 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 Amém. Glória a Deus. Queridos, antes de começar a pregar propriamente dito nesta noite, eu gostaria de que nós pudéssemos nos situar histórica e geograficamente no momento em que esta carta está sendo escrita ou possivelmente ditada por Paulo para que alguém a escrevesse no nome de Jesus. Paulo, irmãos, ele esteve 2 vezes preso em Roma. Quem termina a leitura do livro de Atos dos Apóstolos percebe que Paulo chega a Roma, é levado para uma casa que ele mesmo aluga, e ali ele vive numa prisão domiciliar, um cativeiro residencial. Paulo é preso por correntes e ele é vigiado 24 horas por guardas que trocam de turno. E Paulo vai recebendo pessoas que iam para ouvir suas exposições acerca do reino de Deus, acerca do reino dos céus. E passa o tempo e existem alguns comentários sobre o que aconteceu com Paulo, porque quando ele escreve a carta, a segunda epístola a Timóteo, Paulo na verdade está no calabouço. Mas o que é que acontece entre essa prisão domiciliar de Paulo até o calabouço? Alguns comentários existem, e eu vou pegar 2 que são mais aceitos. O primeiro é que Paulo foi solto, e ele então faz a sua 4ª viagem missionária, chegando às partes mais altas da Europa, chegando até a Espanha, fundando ali uma base missionária que era sonho de Paulo, construir uma base missionária na Espanha. E quando ele retorna, ele é preso novamente, e aí sim ele é levado para o calabouço. A segunda hipótese é que Paulo, ele começa a pregar com muita veemência o Evangelho, e isto faz com que as autoridades romanas comecem a ver em Paulo uma ameaça. Eles o tiram então daquela prisão domiciliar e o levam para o calabouço. São as 2 hipóteses mais aceitas. Mas independente dessas opiniões, a verdade é que quando Paulo está escrevendo, como eu disse, ditando essa carta para ser escrita, ele está na friagem de um calabouço, numa solitária, fechado, visitado esporadicamente por aqueles que lhe restaram no convívio. Paulo aqui está velho, está doente e na véspera da morte. Ele está tão consciente, tão sabedor de que sua morte já foi decretada, que aqui no versículo 8 ele afirma o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. No verso anterior ele diz assim: eu tenho certeza. Olha o que Paulo vai dizer: eu tenho certeza que o tempo da minha partida é chegado. O tempo de eu ser oferecido como sacrifício já chegou.
Paulo tem aqui a mente de um homem que está no fim da vida, que está morrendo. E todas as vezes que você ler este capítulo, saiba que você está lendo as últimas palavras de Paulo. Ele está colocando para fora seus últimos sentimentos humanos, suas últimas considerações humanas, por assim dizer. Ele estava muito próximo de morrer. Esta é a situação mental, é o quadro físico, geográfico, histórico no qual esse texto está sendo escrito. Amados, nós temos uma ideia meio arcaica, meio medieval, no que diz respeito ao ser santo, ao ser consagrado. Nós temos em nossa mente a ideia de que por sermos de Jesus, por sermos do Senhor, nós estamos isentos de passarmos por grandes tribulações na vida. A gente começa às vezes a enfeitar a situação e achar o seguinte: eu sou de Jesus, eu sou do Senhor, eu estou isento de enfrentar determinadas lutas, determinados problemas, situações adversas. E esta é uma ideia meio arcaica, medieval. Pensamos que o santo, que o consagrado não tem determinados tipos de problemas, ou se tem, eles não sofrem. Nós acabamos romantizando esta situação e até caímos em uma negação da nossa humanidade. E quando estamos machucados, chicoteados, marcados, oprimidos, negamos que tal coisa esteja acontecendo. E nós caímos às vezes num profundo estresse da alma, tentando negar a nossa humanidade, a nossa fragilidade humana. E muitas vezes começamos a fazer alguns questionamentos. De um lado pensamos: se Deus é Deus, por que Ele não impede que eu passe por isso? Por que é que Deus não me livra dessa situação? Outras vezes pensamos assim: por que é que eu, sendo crente, eu sendo de Deus, eu passo por coisas, ou eu sinto a dor dessas coisas que estou enfrentando? E pensamos até que não deveria. Achamos o seguinte: olha, eu sendo de Jesus, eu sendo de Deus, eu sendo do Senhor, apesar da luta, do problema, da dificuldade, eu não deveria estar sentindo essa dor, eu não deveria estar sentindo essa barreira, essa dificuldade. Muitas vezes é assim que nós pensamos, e aí caímos naquele conto de superficialidade, de anestesiamento da alma, quase de morte psicológica, quando começamos a afirmar que não estamos sentindo nada, que está tudo maravilhoso, muito embora às vezes aconteça conosco aquilo que o salmista disse, que à noite, quando deitamos, abraçamos o travesseiro e encharcamos ele com nossas lágrimas, porque a dor é muito grande e queremos dizer que nada está acontecendo. Eu quero dizer, amados, que este personagem que escreve essa carta, o grande apóstolo de São Paulo, está no fim da vida, o que não é o caso de nenhum de nós nessa noite. Amém? Amém. Ninguém aqui está morrendo. Amém? Todo mundo com muita lenha para queimar, com muita vida para viver, com muitas bênçãos para conquistar, com muitas vitórias para alcançar no nome de Jesus. Amém? Mas o que aconteceu com Paulo tem muito a ver com o que acontece conosco. Nós vamos ver que os problemas que vêm à vida de Paulo tem muito a ver com os problemas que vêm a cada um de nós também, independente do tipo de pessoa que você seja. Se coloque dentro deste contexto, tente se encaixar hoje e agora. Se você se sente traído, se você se sente abandonado, se você se sente deixado,
desprezado, amargurado, vazio, largado. Não importa quem você seja, não importa a idade que você tenha, procure se encontrar nesse texto e você vai ver que as mesmas saídas que Deus mostrou para Paulo são as mesmas saídas que Deus vai apontar para cada um de nós. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo era um homem bem humano, embora cheio do Espírito Santo e da graça de Deus. Ele jamais perdeu a sua fragilidade humana, a sua fragilidade mortal. Podemos ver em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, Paulo desesperado da vida. Sabe o que é desesperar? É não esperar mais. Nós encontramos Paulo dizendo que estava desesperado da vida. Uma pessoa desesperada da vida é uma pessoa que muitas vezes parte para o suicídio, porque já não espera mais desta vida. Em Filipenses 2:27, Paulo diz que Epafrodito quase morreu, mas Deus o poupou para que ele, Paulo, não tivesse tristezas sobre tristezas, porque nem sempre a vida é de saltos de alegria. Como seria bom se todo dia a gente levantasse pulando e dizendo aleluia, está tudo bem, glória a Deus, só sorrisos. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a vida é de saltos de alegria. Aprendi uma coisa: quando a alegria vier, ria bastante, aproveite bastante, solte foguetes, seja feliz, curta o momento, porque eu vou te dar uma notícia: nenhuma alegria dura para sempre. Mas eu tenho uma outra notícia: quando vier tristeza, chore, mas enxugue as lágrimas, porque também nenhuma tristeza é para sempre. Amém? Então, Paulo nos ensina que nem sempre a vida é de saltos de alegria. 2 Coríntios capítulo 2, versos 12 e 13, ele diz: chegando em Troade, não encontrando Tito, não sentiu-se seguro para pregar o Evangelho, mesmo com as portas abertas. Olha o que o grande evangelista, o grande apóstolo Paulo está compartilhando conosco, que ele marca com Tito de chegar em Troade e lá implantar uma base missionária. Por alguma razão que a Bíblia não diz, Tito não chega à cidade de Troade. Paulo vai, chegando lá, não encontra o amigo, e ele diz assim: mesmo as portas sendo abertas para a pregação do Evangelho, eu não me senti seguro. Paulo vai fazer uma segunda viagem para implantar a igreja de Cristo na cidade de Troade. Em 2 Coríntios capítulo 7, versos 5 e 6, nós vemos Paulo dizer que enfrentou lutas e temores na Macedônia. Lutas são externas, é matar um leão todo dia. Temor é interno, é o que está na alma, é aquele fantasma, por assim dizer, que te assombra quase que 24 horas. Paulo diz que enfrentou lutas e temores na Macedônia. E agora, neste texto que nós lemos, nós vemos Paulo dizer que se sentia solitário e abandonado na prisão. Isso me ajuda, isso me consola. Procure tirar ajuda e consolo desse momento, desse texto, do que Paulo está compartilhando conosco. O homem que foi levado até o terceiro céus, que teve visão de anjos, que teve um encontro especialíssimo com Jesus, que vivia cheio do Espírito Santo, que punha as mãos sobre os olhos e o cego enxergava, que curava enfermos, que expulsava demônios, que suava, que transpirava graça e poder de Deus. O fato que ele está compartilhando conosco aqui
é que a graça de Deus não tira a nossa naturalidade humana. A graça é graça, porque ela me fortalece na minha fraqueza. A graça é graça, porque ela me supre naquilo que me falta, naquilo que eu não tenho. E isso é sinal de que algo me falta, e falta em você também, e que somos dependentes de Deus. A graça não nega a nossa humanidade. Vamos ver as lutas que podem sobrevir a cada um de nós, mesmo cheios do Espírito Santo de Deus. A primeira luta que podemos enfrentar, conforme o texto, é a necessidade de amigos. Levante a sua mão direita e diga assim: eu preciso de amigos. Olhe para o teu irmão e diga assim: eu preciso de você, meu irmão. Glória a Deus. Vamos pensar nisso um pouquinho. Quase não damos valor a isto. Pensamos que a graça de Deus é algo transcendente, mas ela é algo emanente também. Ela se encarna, é algo às vezes concreto. Nós achamos que graça é só o transcendental, nesse plano vertical, mas a graça de Deus, ela é emanente, ela é horizontal, ela se encarna. Amigos são provisões de Deus em nossas vidas. A graça de Deus nos alcança através de relações horizontais, interpessoais de amizade. Amigos são respostas de Deus para os momentos mais críticos e mais caóticos da nossa existência. Os homens comem o pão da fraternidade. Nós precisamos de amigos. A Bíblia chega a dizer que quem tem muitos amigos sai perdendo, mas há um amigo mais chegado que o irmão. Você e eu precisamos disso. Por mais crente, por mais cheio do Espírito Santo, por mais cheio da graça que você esteja, ou seja, quando você está abandonado, sozinho, solitário, principalmente nesses momentos, você vai sentir que a graça de Deus não nos isenta da necessidade de termos amigos e amigas. Paulo não tratou esta realidade com descaso, de qualquer forma, de qualquer maneira, como muitos têm tratado. Paulo tratou isso, sabe, com uma convicção, com seriedade. Ele sabia a importância da amizade. Já viu como nós tratamos isso de qualquer maneira? Como nós jogamos amizades fora, na lata do lixo, por qualquer coisa, por coisas tão ínfimas, tão pequenas. Já perceberam isso? Que nós pegamos amizades tão profundas, amizades que estamos construindo, às vezes levamos anos e anos construindo essas amizades, e as perdemos por coisas tão pequenas. Porque embarcamos uma fofoca, porque alguém disse, e aí eu quero dizer para vocês uma coisa que eu disse, me parece semana retrasada. Geralmente o trem começa dessa maneira. Alguém chega no escritório e fala assim comigo: pastor, eu vim aqui porque aconteceu uma coisa, e uma amiga me falou, e um amigo me falou. Deixa eu dizer para você uma coisa, no nome de Jesus, quem é amigo não traz fofoca. Se trouxe fofoca é porque não é amigo. Ponha isso no seu coração, na sua alma. Porque o amigo, a amiga, quando vê uma situação, se chama de verdade, não vai lá com conversinha, ele vai para o joelho e pede ao Senhor para tratar com aquela situação. Ele não joga lenha na fogueira, não põe gasolina no fogo. Aprenda isto em nome de Jesus. E vamos perdendo amizades por coisas tão pequenas, tão ínfimas, tão sem sentido, tão sem significado. E às vezes a gente olha e fala assim: ai pastor, o meu anjo da guarda não vai com o anjo da guarda dele, o meu anjo da guarda vai com o anjo da guarda dela. E eu falo: é porque os dois anjos da guarda estão usando chifre.
eu ontem fui pego por eu fiquei surpreso ontem, conversando com o pastor Tiago, coisa que eu acho que nem no inferno acontece mais, que de repente fica sabendo que está acontecendo dentro da igreja. E quer que eu fale para vocês uma coisa? Moça, toma juízo na sua cabeça. Brigar com outro homem. Tem tanto homem sobrando por aí que quem está querendo virar até mulher. De tanto homem que está por aí. Agora, nem se fosse de ouro. Meu Deus. E a gente vai quebrando princípios eternos, jogando fora amizades, poderes de amizades profundas, grandes, que poderiam amanhã resultar em bênçãos de Deus na nossa vida. E nós vamos cuspindo em bênçãos que Deus vai colocando em nossas mãos. Vocês estão entendendo? Paulo tratou isso com muita seriedade, irmãos, com muita cristianidade. No verso 9, Paulo diz: procura vir ter comigo depressa. Vejam, o velho não despreza a companhia do moço. No verso 21 ele fala: vem antes do inverno, vem depressa. Mesmo cheio do Espírito Santo, ele não desprezava a companhia do outro. Deus supriria sua carência através da chegada do irmão. Vem depressa, amigo. Vem antes do inverno. Vem me abraçar. O inverno é frio. O inverno vai pegar pesado. Vem, amigo. Eu quero você pertinho de mim. O velho que não despreza o moço. Meu Deus. Às vezes passamos um frio psicológico sozinhos. Não há ninguém que nos aqueça. Não há ninguém que nos abrace. E é tão bom o abraço, irmãos. É tão gostoso o abraço. Eu costumo dizer que há cura no abraço. Eu gosto demais de abraçar. Mas já viu? Eu quero dizer para vocês uma coisa. Vem cá, pastor Tiago, por favor. Já viu que coisa mais triste? É quando alguém vai te abraçar. Me abraça aqui, pastor Tiago. Aí a pessoa coloca assim o cotovelo. Já viu? Triste, né? Vem cá, pastor Tiago, nossa amor. Às vezes a pessoa pega na sua mão. Já viu a pessoa pegar na sua mão? Aí ela pega assim aqui. É da metade da mão pra você pegar. Ah, não. É tão bom quando você abraça. Oh, glória a Deus. Aleluia. A cura no abraço. Às vezes eu estou abraçando um homem como o grande, o Antônio, grande. 1,90 m de altura, 1,90 m de altura. Eu já aproveito, já pego uma carona no colo dele, né? Já abraço, já coloco a cabeça assim no peito dele. Gostoso, aconchegante. Às vezes passamos um frio psicológico, não há ninguém que nos abrace. Não há ninguém que nos aqueça. Mas deixa eu ensinar para você: a pior prisão não é aquela que os homens nos colocam. A pior prisão que existe é aquela que nós mesmos nos colocamos. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque nós pegamos a chave e jogamos fora. Esta é a pior prisão que existe. Quando nós empurramos as pessoas para longe de nós. E às vezes falamos assim: olha, pastor, é porque eu sou franco. Mas franqueza não é sinônimo de ignorância. Não é? Eu posso ser franco, mas eu posso ser delicado, educado, amável, gentil. No nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu posso chegar para o Yuri e olhar para o Yuri e falar assim: Yuri, mas que cabelo ridículo seu, que cabelo feio, não é? E ele vai me ouvir
filho vai ficar chateado com o pastor Moisés, vai embora chateado, triste. Mas eu posso olhar para o Yuri e falar assim: Yuri, rapaz, se você cortou seu cabelo assim, deu um tapa nele diferente, vai ficar chique o seu cabelo, você vai ficar mais bonito ainda. Eu falei a mesma coisa de forma diferente. O filho foi estudar nos Estados Unidos e o pai mandava dinheiro para sustentá-lo. Aí ele mandou um telegrama, na época do telegrama não tinha zap, né? Não tinha Face. Aí ele mandou um telegrama ao pai: pai, manda dinheiro. Aí o pai pegou o telegrama, chegou para a mãe e disse assim: aquele é trivido do seu filho. Nem falou nosso filho. Aquele é trivido do seu filho. Olha aqui, pai, manda dinheiro. Eu lá sou empregado dele, não vou mandar dinheiro e agora acabou. Aí a mãe falou assim: vem cá, amor, não é assim. Porque telegrama é caro, meu amor. Não dá para ficar escrevendo muitas palavras. Eu não disse: pai, manda dinheiro. Ele disse assim: pai, manda dinheiro. Viu a diferença? A pior prisão é aquela que nós mesmos nos colocamos, porque pegamos a chave e jogamos fora, e passamos um frio psicológico, porque não há ninguém que venha e nos aqueça. Já viu aquela pessoa que vai para o trabalho, no meio do caminho cai um pé d'água, molha a pessoa toda, ela chega no serviço, na empresa, ensopado. E o que acontece? Aí o colega de trabalho, para ser gentil, educado, fala: olha, molhou toda, veio sozinho. O ignorante olha: não vim sozinho não, eu vim com o Pai, Filho e Espírito Santo. Ó. Meu Deus, que santa ignorância! Aí eu digo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é que não foi mesmo. Porque se tivesse ido com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, teria sido gentil. A pessoa estava perguntando se não tinha alguém para tirar uma carona de guarda-chuva, de uma sombrinha. Amém. Amém. No nome de Jesus, vamos aprender como se avança. No verso 11, Paulo fala que precisava de Marcos. No verso 10, ele diz que sentia falta de Crescente e de Tito. No verso 12, ele sentia falta de Tíquico. No verso 19, ele sentia falta de Priscila, de Áquila, de Onesíforo. No verso 20, ele sentia falta de Erasto, de Trófimo. Vejam como este homem estava repleto de pessoas que ele sentia falta. Amigos são provisões de Deus para pararmos a nossa solidão. A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. E isso não tem a ver só com casamento, não. Olha, meus irmãos, mesmo quando estamos cheios da graça de Deus, nós sentimos falta de pessoas e de amigos. Não tente romantizar dizendo: ah, mas eu tenho o Senhor. Paulo tinha, eu também tenho. Mas nós comemos o pão da fraternidade. Nós precisamos de relações interpessoais, de amizade. Irmãos, eu fico vendo o grupo das células no Zap Zap. Eu me alegro, eu fico lá vendo que coisa gostosa. Eles conversam entre eles, mandam uma mensagem, cobram, chamam um, chamam outro. Eu vejo fotos lá do lanche. Eu vejo essa comunhão gostosa acontecendo. Aí de vez em quando eu entro lá e falo: meus filhos, estou orgulhoso de vocês. Porque essa comunhão traz Deus para as nossas vidas. Por isso o Senhor disse: onde houver 2, 3 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei presente, meu Deus. Não é bom que o homem esteja só. Amados, quando alimentamos a solidão e afugentamos aqueles que se aproximam de nós, esse estado se torna uma doença, se torna um estado patológico. E aí o perigo é que isso se transforma em um terreno fértil para as tentações de todo tipo. Às vezes queremos curar a solidão com uma relação pecaminosa.
criminosa, nos envolvemos em relações pecaminosas, tentando curar a solidão. Outras vezes desenvolvemos em nós mesmos um sentimento de amargura, de angústia, de ódio, às vezes até de vingança. E outras vezes, o que é pior, pensamos na hipótese do suicídio, porque às vezes achamos que é a única saída para a solidão. Faça como Paulo, admita: sim, eu sou um crente no Senhor Jesus, eu sou de Deus, mas isto não me isenta da necessidade de ter amigos. Este é um assunto concreto. Olha para mim, meus amados, o que acontece no coração de uma viúva que fica sozinha, solitária. O que acontece no coração de uma moça que o noivo engravida, depois deserta, vai embora, diz que o filho não é dele, e essa moça fica na rua da amargura, angustiada, desesperada, solitária, envergonhada. O que acontece com uma mulher que o marido vai embora, que o marido não deixa? Ela olha e fala assim: ele me deixou, ele me abandonou. Com aquele marido que um dia a esposa dá uma louca na cabeça dela, e ela vai embora, e ele se sente o pior dos homens. E quando alguém quer mostrar o valor dele, ele se lembra o seguinte: se eu tivesse esse valor, ela não teria ido embora e me deixado. Principalmente nessas horas, irmãos, nós aprendemos e entendemos que amigos são respostas de Deus para as nossas vidas. Amém. Porque nessas horas a pessoa fica num buraco, ela fica muito só, fica se sentindo muito desprezada, abandonada tantas vezes. E assim nós entendemos que amigos são respostas de Deus para a sua vida. Levante a sua mão direita e diga assim: eu preciso de amigos. Às vezes você levanta angustiado, engasgado, querendo chorar. Você canta um corinho, não resolve. Você lê a Bíblia, não adianta. Você ora, não tem saída, solução. De repente toca a sua campainha, alguém bate na sua porta, você atende, é um amigo, é uma amiga que olha para você e fala assim: ei, feia, posso só dar oi? É mais ou menos por aí, né? Qual é, velho? Beleza, não é mesmo, beleza? Né? Por aí, né? Aí a pessoa não te deu um presente, não olhou para você, só te cumprimentou e virou as costas e foi embora. Quando você vai para dentro de casa, você já é outra pessoa, você já está sorrindo, o dia já muda. Aí você pensa assim: o que aconteceu? Aconteceu que a graça de Deus bateu na tua porta, através do amigo que Deus enviou. Amigos são respostas de Deus para as nossas vidas. Segundo, a graça de Deus não nos isenta de termos profundas decepções com as pessoas. Isso inclui o casamento muitas vezes. Não pensa você que porque você está cheio da graça você vai ter decepções. E já viu que a gente fala assim: de onde eu menos esperava ver decepção. Mas é por isso que é decepção. É porque você não espera. Não é verdade? Você não vira as costas para o inimigo. Eu costumo dizer, amados, que a gente machuca, a gente fere as pessoas que a gente mais ama. Mas sabe por quê? Porque você confia naquela pessoa que você ama, porque ela está pertinho de você, porque você se desnuda, porque você se entrega, porque você confia, porque você acha até que há a possibilidade de errar, porque você fala assim: ela me ama, e se eu errar eu sei que eu vou ter uma oportunidade de consertar. Mas quantas vezes você acreditou nisso e veio a decepção? No verso 10,
diz que Paulo teve uma profunda decepção com um homem chamado Demas. Paulo confiava nele, ele era membro da equipe de evangelização de Paulo. Em Colossenses 4,14 e Filemão no verso 24, nós encontramos lá Paulo dizendo que Demas era seu colega de ministério, ele fazia parte da equipe missionária de Paulo. Mas ele diz assim: Demas ama o presente século, os prazeres do mundo, o pecado, os atrativos. Ele diz: ele me abandonou. Paulo está falando aqui como aquela mulher que o marido foi embora. Ela fala assim: ele me abandonou. Já se sentiu abandonado? É triste, não é, meu irmão? Você fica arrasado. Você quer encontrar uma saída, você quer encontrar uma solução, você quer procurar explicações. Nos versos 14 e 15, Paulo diz que ele tinha se decepcionado com Alexandre o latoeiro, porque deu parte de Paulo, delatou o irmão falso. Irmãos, eu falo que existem dois tipos de sentimentos, que é o pior tipo de sentimento que o ser humano pode experimentar, que é, primeiro, a traição. Já foi traído por alguém? Rasga a tua alma, rasga o teu interior. E a ingratidão, já viveu o peso da ingratidão? É como espada que penetra e rasga você por dentro, que arrebenta o teu coração. Às vezes ficam só os cacos, ficam só os pedaços, e você olha e pensa assim: meu Deus, será que um dia isso poderá ser reconstruído? E você já passa a não acreditar mais em nada, não acredita em mais ninguém. Aquilo vai gerando todo tipo de desconfiança. No verso 16 ele fala da falta de solidariedade. Os irmãos não assumiram a sua causa. Quantas vezes você esperou a solidariedade dos irmãos da igreja, a solidariedade da família, às vezes os companheiros de trabalho, e quando você esperava contar com a solidariedade de alguém, todos te abandonaram. Eu tenho muito medo disso, irmãos. Pastor da nossa igreja, aqui na capital, tinha um filho viciado em drogas, foi preso algumas vezes. Esse homem não sabia o que fazer, pede transferência para o interior, vai tentar vida nova. Ele pensa: ninguém me conhece meus problemas, ninguém sabe da situação do meu filho. E ele vai para o interior. Só que droga, é uma praga. Uma semana que este homem estava na cidade, no domingo, quando ele acaba de pregar, alguém chega e fala: pastor, o senhor vai ter que ir na delegacia, porque teu filho acaba de ser preso. Pego com drogas. Dá uma angústia no coração desse homem. Ele pensa: estou acabado, vou embora. Se a igreja vai me aceitar, se na capital já é difícil, imagina no interior. Quando ficarem sabendo que eu tenho um filho dessa maneira, eu tenho um usuário de droga. Esse homem vai à delegacia, pega o filho, volta para casa, triste, angustiado. Por volta de meia-noite, toca a campainha. Uma turma de jovens da igreja se reúne. Vou na casa do pastor, e o pastor olha e pensa, né? Vieram aqui pedir para mim ir embora, vou entregar a igreja. Já descobriram, já sabe que meu filho é problemático. E aquele pastor, meio sem saber o que dizer, o líder dos jovens olha para ele e fala: pastor, nós viemos aqui porque já sabemos que o seu filho foi preso.
Sabemos que o senhor saiu do culto para ir da delegacia e viemos aqui porque o senhor ainda não sabe, mas a igreja tem um sítio retirado da cidade. Nós queremos pedir a permissão do senhor, porque nós vamos levar o seu filho para esse sítio, e nós vamos voltar de lá só quando o seu filho estiver liberto. Meu Deus! Pegaram o rapaz, foram para o sítio, 24 horas de oração. Uma equipe orava, um cansava, outros jovens começavam a orar, e orava, um cansava, outros orava. Uma semana orando. Aquele rapaz entre a abstinência e urrava, por causa da abstinência, do desejo da droga. E eles ali orando, clamando. Uma semana depois, aquele rapaz já prostrado, depois dos primeiros dias, de repente aquele rapaz começa a orar em outras línguas, batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. Se tornou um jovem liberto para servir a Deus. Aleluia. E eu fico pensando, Deus, será que essa igreja seria assim? Será que existe solidariedade, irmãos? Porque é fácil apontar o dedo, é fácil acusar, é fácil criticar. Paulo fala sobre isso. Esperava a solidariedade da igreja, mas a igreja não foi solidária quando ele precisou. Não foi. 3 palavras: o abandono de um colega, a traição de um irmão e a falta de solidariedade da igreja. Talvez essas 3 palavras se encaixem em nosso dia a dia. Talvez sejam essas as suas palavras nessa noite: abandonado, traído e solitário. Talvez seja isso que você esteja passando, enfrentando nessa noite. Em terceiro lugar, a graça de Deus não nos isenta de passarmos por necessidades materiais. E você diz assim: pastor, o que isso tem a ver com o texto? No verso 13, Paulo diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo. A capa era para o frio, meu irmão. No verso 21 ele fala assim: vem depressa, porque o inverno está chegando. Paulo não era romântico para dizer assim: não precisa trazer nada não, porque o frio está chegando, mas eu vou orar cheio do Espírito Santo, e vai vir fogo do céu e vai aquecer. Paulo não pensava assim não, ele estava certo. Eu me lembro que fomos fazer um encontro com Deus no sítio lá em Betim, não sei nem se existe ainda, chamado Aras. Irmão, que lugar frio, meu Deus do céu. Jesus, frio demais a conta. Eu avisei para a igreja: gente, lá é frio, leva cobertor. E o pessoal levou. E foi um rapaz que ia trabalhar conosco, levando uma sacolinha com 2, 3 mudas de roupa. Eu disse para ele: querido, cadê o cobertor? Que isso, pastor? Frio psicológico. Frio psicológico. Falei: querido, que isso, pastor? Sou fogo puro. Se quiser frio, oro. Eu falei: querido, não é frio. Meu irmão, eu dormi no carro. Não era muito grande o sítio, levava muita gente. E eu gostava de dormir no carro porque era uma reverência, porque qualquer pessoa que precisasse de madrugada sabia onde me encontrar. 2 horas da manhã, eu vejo um pinguim congelado batendo na janela do carro. Irmão, ele tremia, batia queixo. E eu abri a porta: mas quem foi? Pastor, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Ah, Jesus, eu falei: não, amado, você é fogo puro. Irmão, acho que ele ia morrer mesmo. Liguei o carro, deixei aquecer o motor, liguei o ar quente. Mas foi muito legal.
me abraçava, pastor, posso me abraçar com o senhor? Não fica à vontade. Paulo não era tão romântico assim. Ele diz: traz a capa. Capa aqui no grego é phailones. A palavra phailones no grego significa poncho. A gente não conhece muito aqui, mas é muito usado, né, pelos andinos, os países mais lá embaixo, Rio Grande do Sul, por exemplo, né, aquela capa que vai até os pés, é porque o frio é pesado. Ele disse: olha, vai fazer frio, vem depressa, traz a capa para mim. A graça de Deus não nos isenta de passarmos por algumas necessidades materiais. A promessa de Jesus em Mateus 6 é de que teríamos vestuário e comida. Vou começar no versículo e vocês vão terminar. Amém? Amém. Então vamos lá. A Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e... Como é que é? E as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Amém não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que essas coisas são essas? Jesus está falando de quê? Comida e vestuário. Ele estava dizendo: olha os pássaros, não plantam, não colhem, mas não morrem de fome. Olha os lírios do campo, não fiam, não descem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Aleluia. Ele não prometeu casa na praia para ninguém. Ele não prometeu BMW na garagem para ninguém. Essa história vem para cá que daqui a um mês você está com 2 BMW, 4 apartamentos Magabeiras. Isso aí, meu irmão, olha, trabalha, estuda muito, faz MBA, faz pós, e olha, fica melhor na área, que eu te garanto que você vai ter até Ferrari. Mas Jesus prometeu isso para você. Amém. A Bíblia fala que a igreja da Judéia passou por uma profunda necessidade. A graça de Deus não nos isenta de passarmos por necessidades. Você chega no guarda-roupa, você procura roupa que você gostaria, não tem. Ah, Deus não me ama. Deus ama. Ai, pastor, eu só tenho 45 pares de sapato, mas você só tem 2 pés. Eu queria comprar mais 2 pares. Deus não me ama. Ei, Deus te ama. A graça de Deus não nos isenta de passarmos por necessidades. Quarto e último, a graça de Deus não nos isenta de passarmos por um tédio que decorre do abandono e da inatividade. No verso 13, Paulo diz: traze também os livros e especialmente os pergaminhos, porque Paulo não estava fazendo nada na prisão. Quantas vezes estamos entediados por situações das mais diversas. Você vai para casa, não tem nada para fazer. Você está cansado de passear pelos canais de televisão que não tem nada de bom. Você já leu e releu o último livro, a última revista. Você começa a pensar: meu Deus, o que eu vou fazer na vida? Tem nada para fazer. Quem sabe tricotar, pega a agulha e começa a tricotar. Quem não sabe? Alguém disse que os livros são o tricote do intelectual. E às vezes não temos nada para fazer e a nossa mente começa a ser bombardeada por tantos tipos de pensamentos que a gente não sabe aonde vai parar, aonde vai chegar. Paulo olha e fala assim: traz os livros, porque não tem nada para fazer na prisão. Estou sozinho. De vez em quando vem alguém para bater um papo. Não tem nada para fazer. Traz os meus pergaminhos.
Essa é a luta de muitos, o tédio. Já foi no asilo. Os vovôs e vovós ficam lá esperando alguém chegar para conversar um pouquinho com eles. E quando às vezes você sai, você vê as lágrimas descendo, porque eles sabem que só no outro domingo vai ter mais alguém lá para distraí-los. Quais são as provisões de Deus para cada situação da vida que a gente enfrenta, irmãos? Algumas soluções, algumas provisões serão os amigos e amigas. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: há situações onde ninguém vai, há problemas que amigos não podem resolver, há lugares em nossa vida, em nossa história que ninguém entra, só Deus. E é lá que Deus quer entrar nessa noite. É lá onde ninguém vai. Aquele lugar que às vezes ninguém sabe que você está sofrendo, que apenas o seu quarto, às vezes o banheiro da sua casa, porque é o único lugar que você tem paz para dobrar os joelhos e ali você se derramar em lágrimas e falar e segredar a Deus o que está acontecendo com você. Existem coisas, irmãos, que a gente não conta para ninguém, que você luta sozinho. É lá que Deus quer entrar hoje, para te ajudar, para te socorrer. No verso 17, Paulo diz que Deus vem e nos fortalece em nossa fraqueza e carência. Diz que Ele vai ajudar você com amigos, se você se abrir para isso. Pastor, mas enquanto os amigos não chegarem, Deus já está agindo. Você está aqui nesta noite, pode estar cheio de lutas e problemas, mas eu quero dizer para você, Deus já está agindo em seu favor, em nome de Jesus Cristo. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não perceba, Deus está no controle de todas as coisas. Paulo interrompe essa conversa de abandono, de traição, de que estou sozinho, de vem depressa, de que ninguém foi ao meu favor. Ele para essa conversa com uma afirmação poderosa. Ele diz assim no verso 17: mas apesar de tudo, olha que coisa tremenda, mas apesar que Demas foi embora, mas apesar que Alexandre me traiu, mas apesar que a igreja não foi solidária, mas este mas faz a diferença. Apesar de tudo, o Senhor me assistiu, me revestiu de força, me levou na boca do leão e me levará salvo para o seu reino. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Mas este mas faz a diferença. Este mas nos mostra que o nosso Deus, Ele não é Deus para inglês ver, mas Ele entra na nossa vida, na nossa história e muda tudo em nosso caminho. Deus está agindo em favor nessa noite. Deus está operando em favor nessa noite. Apesar de tudo, apesar das circunstâncias adversas, o Senhor está contigo para te honrar e te abençoar. Fica de pé no seu lugar. Queria orar por você, abençoar você. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Pense em Deus neste momento. Quanta tristeza, quanta angústia, quanta dor, quanta situação caótica, quantas razões para chorar, para sofrer, para gemer. Traição, abandono, solidão, angústias, desespero, falta de solidariedade,
Só Deus sabe o que você está passando, enfrentando muitas vezes. Conte para Deus o que está acontecendo com você. Abra o teu coração, a tua alma. Pai, em nome de Jesus Cristo, estenda as tuas mãos para abençoar a tua igreja, Senhor. Alcance esta vida, este coração que está machucado, ferido. Senhor, trata com esta pessoa que se sente solitária, abandonada, vazia, sem chance, sem saída. Essa pessoa, Senhor, que acha que para ela não tem mais jeito, com seus traumas, com seus complexos, com suas dores, com seus medos. Senhor, abraça a tua igreja, abraça o teu povo, os coloque de pé, Senhor, erga, sustente, Senhor, fortaleça. É o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus.